Oi, sou Flávia Camanho e mais de 25 anos trabalhando com desenvolvimento humano, sendo coaching da época que isso não era vergonhoso, eu percebi que as pessoas têm pontos de viradas, acontecimentos na vida que fazem ela achar um outro caminho, entender mais sobre si mesmo, mudar o seu destino. E esse podcast é sobre isso, sobre pontos de virada. Eu tenho hoje aqui minha convidada cheia de predicados. Além de linda, estilosa, digital influencer, ela é esposa de um amigo meu de infância, o Léo, e é mãe da Valen, da Sofia e da Pietra. Ela assumiu uma missão de vida, de falar sobre a maternidade atípica, visto que as meninas, as duas gêmeas, têm espectro autista. Então a gente vai falar sobre isso. E hoje é o último capítulo da temporada e a gente vai dedicar à maternidade. Bem-vinda, Marcela. Ai, obrigada. Ai, que bom. Amei esse convite. Bom, eu vou começar na fofoca, porque é isso que a gente quer saber. Eu amo. Você casou super nova com o Léo. Como é que foi isso? Quando é que vocês se conheceram? Vamos começar a maternidade a partir do... Antes, né? Vamos começar do começo. Do começo. Eu conheci o Léo, eu tinha 18 anos, você acredita? Nossa! 18 anos, a gente ficou noivo. Eu tinha 19, eu casei com 21. Não, é muito nova. É muito nova. Deus. E o Léo é 14 anos mais velho que eu, né? Eu conheci o Léo, eu fui fazer uma festa numa balada, que ele era sócio, lembra na época? Lembro! Daí, eu que vi ele, ele não me viu. E olha que louca essa história. Quando eu tava passando, ele foi não de convidado. Ele foi porque ele era um dos sócios, exato. Lá organizando. Daí, na hora que eu tava passando, eu vi ele, olhei pra minha melhor amiga e falei, gente, quem é esse cara? Daí ela olhou pra mim e falou assim, doutora. Eu não tenho ideia quem é ele. Daí eu chamei o cara, tipo, o gerente lá da balada. Falei, quem é esse cara? Ele falava assim, Marcela, pelo amor de Deus... Ele namora, esquece. Daí eu fiquei com o negócio na cabeça, eu falei, não quis me apresentar. Eu vejo o Léo indo embora, fui atrás dele, cutuquei ele. Oi, tudo bem? Me apresentei, a gente começou a se falar, e daí eu fiz outra festa lá, não sei o que, começamos a se falar. Depois de, 4 meses, a gente começou a namorar. E foi. Era pra ser, que lindo. Impressionante. Que bom. Muito bom. Tipo, amor à primeira vista. Não, e vocês são um casal, assim, super harmônico, eu acho que dá pra ver, assim. Eu sempre acho que os casais que têm uma sinergia tem alguma similaridade, sabe? Sim. O físico, de energia, eu sinto muito isso. Bom, vamos contar o que a gente veio para contar hoje aqui, que é como é que começa a história, a primeira gravidez, você decide engravidar depois de quanto tempo? A gente estava fofocando antes de começar que nós somos as grávidas do Clomid. Sim, exato. Como é que é para você essa primeira gravidez? Então, primeiro que eu tinha certeza que eu ia engravidar muito rápido, né? Porque eu era muito novinha. Só que quando a gente casou, a gente foi morar em Prudente, porque o Léo é de Prudente. Uhum. Daí, fomos pra Prudente, aquela adaptação toda, pra mim foi super sofrido, muito difícil. Porque eu sou muito grudada na minha família, então assim, pra mim ficar longe do trabalho, da família, os amigos. Daí chegou uma hora, eu acho que começou aquela coisa, tipo, será que de repente se engravidar... Fica mais preenchida a vida? Vai ficar, exato. E eu sempre quis ser mãe nova, sempre. Eu sempre, tipo assim, sonho da vida sempre foi ser mãe. Daí, então tá, vamos engravidar. Eu achei que eu ia engravidar no primeiro mês, nada. Daí deu tipo 1 ano e pouco que eu tava tentando engravidar. Fui no médico, daí eu já sabia, ovário policístico. Vamos tentar, não adiantou nada, aquelas coisas mais naturais. Tomei o Clomid. Primeiro mês eu engravidei. Incrível. Só que daí eu engravidei e perdi. Primeiro, tipo, sabe aquela coisa que eu nem ia descobrir, mas como tava tomando remédio, você faz o exame logo em seguida e já sabe. Uhum. Daí perdi aquele drama, aquela coisa, né, que a gente fica muito dor, mal. Né? É uma super dor. Exatamente. Porque assim, e primeiro, quando você tem dificuldade de engravidar, quando você consegue, você tá com expectativa. Total. Daí, mas Deus sabe o que faz. Daí, no outro mês, engravidei da Valentina. Que incrível. Daí veio Valen. Linda, maravilhosa. Nosso anjinho. Veio Valen. Valen, bebê... porque eu falo que eu tive a minha primeira filha, que é a Mariela, ela tinha um refluxo horroroso, muita dor, muita dificuldade, não sei o quê. E eu falo que apavora um pouco. Você não, chegou super bem. Veio assim, a Valentina sempre foi uma santa. Tipo, sabe, santa. A única bebê coisa, que dorme bem. Ela dormia bem. Teve uma fase, tipo, aquelas coisas normais de criança. Tipo, com 1 ano, que eu lembro que ela acordava muito à noite. Mas assim, ela acordava, tipo assim, não chorando. Tipo, acordei, eu quero brincar. Que o Léo ficava com ela de madrugada dentro da piscina de bolinha. Eu falava, eu dormindo, porque eu fico super mal-humorada se eu não durmo. E ele na piscina de bolinha com ela. E daí, quando ela tava com 1 ano, eu engravidei das gêmeas.
Elas têm 1 ano e 9 de diferença, exatamente. Pouco tempo. Exatamente. E daí muita gente fala, ai, mas foi FIV, o que foi? Tem gêmeos na família, não sei o quê. Não, porque as minhas são univitelinas, né? Olha, que incrível. Tipo, elas são idênticas. Idênticas. Tipo, são idênticas. Na divisão, pluf, vieram as duas. E elas seguem idênticas, né? Idênticas. Agora, a Pietra tá um pouco mais alta que a Sofia e um pouco mais gordinha, mas só de resto... Mas isso é coisa que só o pai sabe dizer, né? É igual. Igual. E aí, como é que é essa... Em que momento você começa a perceber que tinha algo diferente no desenvolvimento das meninas versus o desenvolvimento da Valen? É nessa comparação que você começa a perceber? Eu acho que total, sabia? Eu acho que, de repente, se eu não tivesse tido a Valentina... Talvez demorasse muito mais. Eu acho que ia demorar muito mais. Porque, por exemplo, o Léo é médico. O Léo não percebia nada. É que eu falo, gente, mãe. Mãe é mãe, né? Não adianta, a gente sabe, né? Eu sempre conto uma história. A Mariela, então, nasceu com essa alergia. E era uma alergia violentíssima, que ela queimava o trato digestivo dela. Da boca ao ânus, estava queimado de alergia a leite, imagina. E ela tinha refluxo. E era uma coisa brutal. E eu falava pra todo mundo, e todo mundo, não, mãe. Ai, né? Não, mãe. Não é isso, mãe. Não sei o quê. E eu falava, cara, tem alguma coisa errada. Ela tá com uma dor. Não é possível que isso seja uma dor natural, que todo mundo sente. Lógico. E depois eu, enfim, descubro. E é toda uma história aí pra contar sobre isso. Mas a história que eu acho que é legal é como a tua observação como é que você começa a perceber nas meninas que era alguma coisa atípica. Então, eu acho que como o da Valentina foi tudo um caminho normal, típico, né? Uhum. As gêmeas, o delas, hoje em dia elas estão, num nível moderado, elas estavam num severo, mas assim, o delas eram traços muito gritantes, sabe? Então, por exemplo, elas não olhavam no olho de jeito nenhum. De bebê. De bebê, assim, tipo, colocava no trocador pra trocar fralda, elas não me olhavam? Nunca. E, tipo, quando olhava, não era, tipo, olhava. Tipo, sabe quando passa o olho? Uhum. Então, assim, eu já achava isso estranho. E, assim, eu saía de casa, daí sabe quando você chega, por mais que seu filho seja bebezinho, com 4 meses, já olha, dá um sorriso, né? Uhum. Elas nunca. Tipo, nada, tipo, sabe aquela coisa, tipo, da mãe se esconder pra sair de casa porque a filha fica triste? As meninas, zero. Uhum. E elas tinham estereotipia. Tipo, elas ficavam muito com a mãozinha assim. Muito, muito, muito. Que é o flapping, né? Da toda mãozinha. hora. Ai, mas ela tem isso porque ela tá muito feliz. Não, mas ela também faz isso quando ela não tá feliz. Elas foram prematuras como todos os gêmeos, mas não tão não novas, foram tanto, né? Foi 37 semanas, elas ficaram maravilhoso. super bem. A Pietra foi direto pro quarto, a Sofia ficou 8 dias na UTI. Mas ficou porque nasceu um pouquinho antes, coisinha do pulmão, aprender a mamar. Nada demais. Uhum. Sentaram no tempo certo, andaram, tudo normal. Essa parte motora delas, tipo, impecável. Uhum. Só que é isso, não olhava, elas tinham seletividade alimentar. Então, por exemplo, aquela fase que a criança começa a introduzir. Já não ia, tipo, sabe? Tipo, ânsia. E eu achava, assim, estranho. Você chamava pelo nome e não respondia, porque elas foram crescendo. Eu tinha certeza, assim, que tinha alguma coisa diferente quando elas tinham uns 8 meses, 9 meses. Que já é quando a criança já tá maiorzinha. Uhum. E eu falava, Léo, tem alguma coisa. E elas choravam muito também, muito. Era super difícil essa coisa de dormir. Daí eu falava, Léo, tem alguma coisa. Imagina, gêmeos é diferente. Porque... tem muito isso, né? O gêmeos é prematuro, o desenvolvimento é diferente. Tipo assim, não. Vamos lá, é diferente, pode ser um pouco mais atrasado, mas tem limite. E aí você começa a perceber e começa a levantar essa hipótese. E no entorno, todo mundo achando que era coisa de mãe, por enquanto. Coisa de mãe, Mãe de primeira viagem, que não era nem de primeira viagem. Que não era, e assim, a gente foi em 10 médicos, né? Não é que a gente foi em um e tipo, e aquela coisa que a gente tava falando de mãe. Eu falava, Léo, Marcela, o médico já falou. Que tá tudo bem. Espera, não dá pra te falar nada agora. Gêmeos é diferente, não sei o que, espera. Daí eu falava, gente, mas não é possível. Porque assim, daí chegou num médico que foi o que deu o diagnóstico das meninas. Conta da Suzana Gula, que eu acho tão bacana essa história, que você encontra a família do Mion. Conta a história. Então, a gente... Não, o Léo queria me matar, né? A gente foi pra inauguração de um hotel. E foi na fase que eu tava assim, porque daí... A minha vida era Google, né? Minha filha não fala e não olha pra mim, o que pode ser? E tudo ia já pro autismo, sabe? Então eu já ficava naquela, comecei a comprar livro de autismo. E o Léo, imagina. Daí, enfim, chamaram a gente Que força, hein, Marcela? Não. Porque não mãe, é simples, né? Mas, cara, não é simples você assumir esse caminho, né? E meio que contra todos, né? Daí chamaram a gente pra ir na inauguração de um hotel.
Fui eu, Léo, Sofia, Pietra, Valen. Chegamos lá, tinha uma sala, assim, tipo, reservado para esses convidados e o almoço. Na hora que eu cheguei, a minha mesa tava a Suzana. Eu não conhecia a Suzana. Sabia quem era, óbvio. Daí eu falei, Léo, eu acho que eu vou falar com ela. Ele, você vai falar o quê com ela? Eu falei, eu vou falar pra ela que eu acho que as gêmeas são autistas. Ela tem o Romeu, tipo, ela tem um mega conhecimento. Ela vai me dar uma luz, entendeu? Falar, tipo, vai no médico tal, faz alguma coisa, entendeu? Tipo, eu precisava, assim, de alguém. Eu tava muito perdida naquilo, eu queria entender. Ele falou, tá bom. Daí eu fui até ela. Oi, Suzana, prazer, Marcela, tudo bom? Olha, ai, desculpa te incomodar, mas eu acho que as minhas filhas são autistas e eu precisava muito falar com você. Ela foi assim... A pessoa mais incrível da face da Terra. Tipo, a Su é minha irmã hoje em dia, a gente é muito amiga. E eu falo que, assim, eu acho que foi um anjo que me mandaram, assim, pra me direcionar nesse caminho atípico, sabe? Ela é muito uma referência pra mim de tudo. Ela é, eu acho que o casal assumiu um papel fundamental. É surreal, assim. Fundamental. E ela me acolheu, ela me abraçou muito, sabe? Tanto é que, daí eu coloquei ela pra conhecer as gêmeas e tudo. Ela falava, nossa, mas será bom? Vai no meu médico, porque ele é maravilhoso. Tipo, se ele olhar as meninas e der o diagnóstico, é porque é. Se ele falar que não é, não é. Falei, tá bom. Me passou o número do médico, segunda-feira ela me liga. Arrumei uma consulta pra você. Falei, tá bom, amanhã. Falei, tá bom, eu vou com você. Eu falei, quê? Ela falou, eu vou com você. Quando eu tive diagnóstico, daí chegamos na consulta. Eu, ela e as gêmeas. Nossa. Nisso... Não, e aquele caos, né? Acontece tudo. Daí chegamos, ele deu o diagnóstico das meninas e assim, 10 minutos. Sei. Tipo, ele olhou pras meninas, começou a ver o que elas estavam fazendo, ele chamava, deu o diagnóstico das duas. Tipo, eu e ela. Tipo, ela assim, de mão dada comigo, falava, gente, como que é ela? Para as coisas dela. Pra ir com uma pessoa que ela não conhece. Gente. Daí, deu o diagnóstico das meninas, a Sofia ainda começou a passar mal no meio da sala, porque ela teve intoxicação alimentar, começou a passar mal no meio da consulta. Suzana foi com Sofia pro pronto-socorro. Nossa Senhora. Não, no meio de um diagnóstico. No meio do diagnóstico, aquele rolo, juro. Então, assim, eu ganhei uma irmã, tipo, desde aí eu virei pra ela, falei, a gente teve diagnóstico, eu lembro que eu chorava desesperadamente. E eu acho que foi um choro, assim, ao mesmo tempo que é um choro que você vê o castelo que você idealizou desmoronando, era um choro de alívio também, de tipo, eu descobri o que as minhas filhas têm, eu não tava errada. Tipo, agora eu vou poder tratar, entendeu? Ficou toda arrepiada. Sabe, tipo, daí eu lembro que ela segurou na minha mão, ela falou assim, tá tudo bem, eu vou te ajudar em tudo. Eu falei, o que eu faço? Tipo, eu não tinha ideia de terapia, o que faz? Não, ela me indicou o lugar. Eu nunca mais voltei pra Prudente, desde o diagnóstico. Nem pra buscar minha mudança. Nossa. Tipo, o Léo me mandava vídeo da minha casa. Quer que leve o quê? O que você quer? O que leve? Eu com a mala de mão. Por quê? Já colocou as meninas... As meninas começaram na terapia 2 dias depois. E a gente nunca mais voltou. E veja que você já tem, é o que você começou dizendo. Elas começam com espectro severo. Então, quer dizer, o quanto que hoje a gente sabe... que é possível e factível se você realmente desenvolver e se dedicar a essa, acho que a inclusão real e também a você desafiar e eu acho que assim, estimular a criança da forma adequada. Puxa vida. Assim. Faz muita diferença, é o que eu falo pra todo mundo, assim, porque ainda tem muita gente que não acredita muito nisso de terapia, né? Por incrível que pareça. Impressionante. E pra mim, um exemplo claro é o que eu vejo com as meninas, por exemplo, férias. Elas ficam sem terapia, né? Então a gente vai viajar. Fica, sei lá, 15 dias, quase um mês, às vezes, sem terapia. É impressionante o que muda. A falta que faz, né? Muda, principalmente estudar fono, às vezes crise. Gente, estimula. E é um momento também da terapia que elas também dão uma relaxada, porque elas conseguem se regular. E elas sabem, eu acho que é uma coisa que assim, o autista, ele tem uma rotina muito estruturante para ele, né? A primeira coisa que eu fiz na vida, eu sou psicóloga de formação. Ah, é? E o primeiro trabalho da vida foi trabalhar na ABB, Associação Então você sabe super. E eu atendi autistas, crianças pequenas autistas. E muito difícil pro primeiro trabalho, eu vou dizer para você. Muito. Porque, só que a coisa, assim... É de uma riqueza, porque assim, tem uma simbologia, tem um simbolismo, ela te dá símbolos, ela não consegue te dizer, mas ela te dá um pouco de sinal do que ela tá gostando ou não tá gostando. Inacreditável, assim, e esse pequeno avanço que você vai percebendo,
assim, eu lembro de um menino que eu atendia e que ele tinha toda o flapping, ele tinha todas as características, mas ele gostava muito de mexer, a brincadeira dele, de chegava no lugar, ele enfiava a mão na terra até o fundo, tirava e sentia a terra. Ficava até... Eles são super E eles são sensoriais, né? Muito. E aí, a menina que estava atendendo antes, falou, tirou ele da terra e quis que... Poxa, coitada, porque boa ideia, querendo ser legal. E pegou umas gelecas, umas coisas assim. Falou, ele gosta de pôr a mão. E você sabe que, assim, é uma coisa assim... Se você põe uma coisa que gera desconforto na textura... Ele entra em crise. Ele entrou Total. em crise. E aí eu falava assim, cara... Assim, a gente não vai tirar do que ele é capaz, o que ele gosta de fazer. O contato dele, a estabilidade dele tá no contato com a terra, que é maravilhosa, diga-se de passagem. A gente sabe que qualquer criança devia ter contato com terra. Devolve ele pra terra. Muitos nem a terra aceitam. As meninas não pisavam nem na grama, nem na areia. Não tinha como ir pra praia. Você imagina, a gente chegava na praia, o Léo pegava elas no colo, elas iam colocar o pé, elas encolhiam os dedinhos e ficava assim, sabe? Você via que tinha assim aflição, dava desespero mesmo. Mas é muito... É impressionante. E assim, do diagnóstico, da hora que você tem o diagnóstico, tem uma história que você conta que eu acho muito legal, que é a decisão de contar ou não para as pessoas que você tinha descoberto esse diagnóstico. Quanto que isso também é um turning point na vida de vocês? Eu acho que foi total, assim. Eu acho que mudou mais minha vida depois que eu falei e a gente se expôs, do que quando eu realmente tive o diagnóstico pelo médico, entendeu? Uhum. E foi foi assim, 100% graças ao Léo que eu falei. Uhum. Porque o Léo, não sei se por ser médico também, né? Sei que tá nesse meio também, eles são mais... impressionante, né? É impressionante, assim. O Léo, ele tem uma força total. E ele, na hora que teve o diagnóstico... Ele é um paizão, né? Vamos fazer uma janela aqui? Não é um paizão, né? Ele é um paizão. E quando ele teve o diagnóstico, também, tipo, assumiu a bronca e, tipo, vambora. São minhas filhas. Nunca teve pra gente aquela questão de vergonha. Nunca. Eu tinha muito medo do que iam achar. E quando a gente teve o diagnóstico, a gente só contou pra minha mãe, pro meu pai, a minha avó, porque quando a gente veio de Prudente, a gente ficou morando na casa da minha avó. Uhum. E a família do Léo, os pais do Léo e os meus cunhados, só. Nem contamos pra, tipo, tios, primos, zero. No microcosmo. E eu falava pro Léo, eu não quero que conte. Daí ele falava assim pra mim, mas por quê? Eu falava, primeiro porque eu queria assimilar tudo. E depois porque eu tinha muito medo. Como que iam olhar as meninas? O que iam fazer? Como que ia ser a reação? Você fica... Super. Era muito mais medo dos outros do que alguma coisa com elas. Só que ao mesmo tempo, você fica nessa querendo proteger. E eu acho que é ruim pra criança, porque, querendo ou não, as minhas ainda que eram um autismo severo, quem tem filho percebe que a criança tem alguma coisa. Uhum. E daí começa a julgar, sem saber, ficava uma situação assim, e o Léo começou a falar, elas não falam. Elas chegam nos lugares, elas têm crise. Elas ficam a mãozinha assim, então assim, é melhor a gente falar do que as pessoas começarem a falar coisa delas, tipo, ai, que criança estranha, ai, que criança não sei o quê. As pessoas daí vão olhar com respeito. Daí eu falei, tá bom. Daí a gente tava um dia na casa da minha mãe almoçando, e eu falando essa coisa, ai, mas acho que eu não vou contar. Ele olhou pra mim e falou assim, Marcela, como que você quer que os outros não tenham preconceito com as meninas, se você tá tendo preconceito com elas? Falei, Léo, como assim? Ele falou, você não quer contar, você não quer assumir. E daí, você começa a pensar, falando, realmente. Que loucura, cara. E faz muito sentido, tipo, eu não quero que os outros... É o quê? Eu tô com medo? Tipo, vamos assumir o negócio. No dia seguinte, eu fiz um vídeo, ele nem sabia. E eu postei o vídeo, e daí assim, você imagina, foi um boom, porque na nossa família e tudo, os amigos mais próximos, ninguém tinha ideia, elas eram muito pequenininhas, né? A gente contou 1 ano depois só. Então, até no começo, quando a gente mudou pra São Paulo, ninguém entendia, né? Tipo, nossa, a Marcela não aguentou Prudente, mimada, voltou pra São Paulo, porque ninguém entendia, né? E daí foi isso, foi maravilhoso, a gente foi assim, muito, muito acolhido. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu recebo mensagens assim das meninas até hoje. Eu tenho certeza. É assim, eu nunca tive nenhum problema assim em rede social em relação às meninas. Hater, nada disso. Zero. Muito eu acho que você tem uma serenidade, você é nova, mas tem uma maturidade de falar desse assunto que traz uma serenidade porque eu acho que eu entrevistei, esse podcast ele começou com outro desenho, e eu entrevistei uma pessoa que chama Flávia Pisa, que tem uma filha que tem uma síndrome super rara,
E aí ela contou uma coisa que ela falou assim, que quando ela vê uma alusão na cabeça dela, que assim, você quando tem um filho atípico, é como se você tivesse arrumado a mala pra ir pra praia, então você fez a mala, pôs biquíni, pôs mala, pôs toalha, não sei o quê, e a hora que você sai do carro, você chegou no campo. Na neve. Então assim, ela fala, Exatamente. Você planejou a vida pra uma coisa e você desperta pra outra. E este primeiro momento de você fazer um luto da idealização da criança que você fez na tua cabeça e uma aceitação dessa nova situação do seu filho, como ele está se apresentando para você, é um processo muito grande. Quando você se vê no outro, é muito mais fácil. E eu acho que você traz isso assim, a pessoa fala, bom, ela está vivendo, eles estão viajando, as crianças estão se desenvolvendo. Você traz um dado de normalidade no momento que você está se sentindo completamente vulnerável, né? Eu escutei uma vez, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou. Escutei de uma amiga minha, ela virou pra mim um dia e falou assim, nossa, eu não consigo entender como que você consegue ser tão feliz. Daí eu parei, eu fiquei pensando, mas assim, por quê? Que não dá pra entender por que eu sou tão feliz. Tipo, porque na cabeça das pessoas, a partir do momento que você tem um filho com algum tipo de deficiência, loucura, né? é como se a sua vida tivesse acabado. Então, assim, eu recebo muito de mães que, e é normal, se sentem culpadas. Ai, eu não saio pra jantar. Ai, eu não tenho coragem de viajar. Gente, tipo, a vida tem que seguir. Pela nossa saúde mental. Pela saúde, pra você poder entregar o melhor. Eu morro de saudade das meninas e tudo, mas assim, gente, eu preciso Já consegue cultivar. Viajar sem elas? Super. Eu e o Léo, a gente fazer. sempre vai. Eu preciso cultivar o meu casamento. Eu preciso cultivar a minha saúde mental. Eu preciso ter o meu tempo. Porque assim, demanda muito, né? Eu fico em alerta, e qualquer mãe atípica, 24 horas por dia. Tipo, essa noite a Sofia acordou 2h30 da manhã e não dormiu mais. Então assim... É uma coisa puxada. 100%, né? Eu falo você não descansa. Você não descansa, 100% então, ligada. Assim, precisa. Ainda mais que eu tenho uma que e é aí, isso que eu ia perguntar. Com a Valen, você tem aquele momento filha única que você dedica? Super. Precisa, né? Assim, a gente, toda quarta-feira, a gente sai pra jantar. Eu e ela. Regra. Ai, gente. Então ela tem aula de música até um pouco mais tarde, a gente sai, ela escolhe o restaurante e a gente vai nós duas. E ela ama. E é um momento nosso, sabe? É muito gostoso. E eu amo também. E a gente faz uma vez por ano, eu, o Léo e ela, uma viagem com ela. Porque assim, a primeira vez que a gente foi bem difícil, assim. Acho que até é mais difícil pro Léo. Porque você embarca, você fala, ai meu Deus, tô deixando uma... Não, e daí você fica, tô deixando duas, mas ai... Porque assim, elas entendem. As minhas filhas hoje em dia, elas entendem. Mamãe não tá em casa, papai não tá. Cadê a Valen? Então, assim, a gente ficou muito mal. Sim. Só que ao mesmo tempo eu falava assim, Léo, é muito necessário pra Valen, porque assim, a gente vai viajar. Ou aqui, vai no clube final de semana. Tudo é de acordo com as meninas. Então, por exemplo, a Sofia ou a Pietra entrou em crise, Valen, ela tá brincando com a amiguinha. Vambora, que a gente tem que ir embora. Mas, mamãe, tá muito gostoso. Valen... A sua irmã tá em crise. Então, assim, ela tá sempre abrindo mão das coisas dela por causa das meninas. Então, assim, tudo na vida... E a distância de idade é muito pequena. Então, ela conhece a vida dela já com essa... Já com as irmãs. Com as irmãs, né? Então, Sim. assim, faz parte da vida dela, mas não é por isso que que ela não tem o direito de ter um pouco de... Total. Né? Assim, a Valentina, querendo ou não, não é que é feio falar isso, mas assim, a Valentina, ela não sabe muito o que é ter irmão. A relação dela é muito diferente, né? Por exemplo, a Valentina, a relação dela, ela só dá. Dificilmente ela recebe. Então, ela que dá amor, ela que dá carinho, ela que chama pra brincar, ela que vai atrás. Ela não, por exemplo, ela não chega em casa, a Sofia e a Pietra abraçam ela, irmã, vem cá. Sabe aquela relação de irmã? Que querendo ou não, na escola, ela vê as amiguinhas com a irmã. Ela vê isso acontecer. Então, assim, a gente também, eu e o Léo, a gente tem que ocupar um espaço também das meninas pra ela, sabe? Até pra ela crescer... tendo uma relação boa com as irmãs e não achando tudo, ai que saco, ai eu tenho que ir embora, tudo por culpa das minhas irmãs. Então a gente tenta preservar um pouco isso dela, sabe? Muito legal. Não, eu acho que tem a família é sistêmica, né? E cada família tem o seu sistema. Eu, quando essa história da minha filha nascer com a questão, foi bem séria. Hoje, graças a Deus, tem 16 anos, já Sim. tá adolescente grune pra mim de manhã. Passou. Mas ela tinha uma questão que, assim, ela tomava um remédio que, se gulgasse o remédio, ele dizia que matava. A gente mandava buscar no México, quem buscava bilho de Nisa, sabe uma coisa? Confusão generalizada.
E tinha uma coisa que ela vomitava demais, assim, porque ela tinha esse refluxo, qualquer coisa despertava o refluxo, era vômito. E vômito já é desestabilizador, né? Vamos dizer. Uma criancinha ainda. Para uma pequena. E o irmão, você não tinha nada a ver com isso. Tipo, assim, e a gente tinha toda uma coisa de achar dinâmica, de encaixar. E não tinha nada de atípico, era uma menina com uma dor, que eu acho que quando você tem qualquer questão, você olha para outra mãe de outro jeito, né? Eu tenho Lógico. Você fala, cara, tá tudo bem, né? Assim, eu sempre falo isso, assim, acho que a maternidade nos ensina a sair desses, eu acho que deve nos ensinar, né? Tem gente que não aprende, mas mas deve nos ensinar que, assim, nada tá sob o nosso controle. A gente tem que viver nessa vida, assim, com a coerência e, assim, consciência do processo, mas, assim, nunca se julgar ou se colocar no lugar de qualquer tipo de diferença em relação a uma mãe que tá com qualquer um. Empatia. Empatia, pra mim, assim, gente. Eu não entendo uma mãe que não tem empatia. Eu também não consigo entender, mas tem muito, né? Muito. Eu lembro que a gente foi uma vez num batismo e a Mariela tinha muita dor, e a dor era uma dor que ela ficava rouca de chorar, uma criança de 2 anos rouca de chorar. E a gente naquela coisa e eu era madrinha, como é que vai fazer? Um bebê, tem que levar, não vai levar, não sei das coisas. Eu lembro que a gente entrou na sacristia meio tentando fazer ela acalmar pra parar de chorar, e entrou uma mulher e falou assim, tipo, por que você trouxe ela? Tipo, resolve, né? Como se fosse assim, desliga. Aí eu olhava e falava assim, bom... Não, olha, juro. Não é? Eu falei, bom... eu trouxe ela porque ela é minha filha e ela tá com uma dor. Desculpa, eu não consigo desativar uma dor de um bebê. Assim, infelizmente, isso não é mãe, é dor. Então, assim, eu acho que se você puder lidar com isso, eu tô tentando lidar. Se você puder me ajudar. E a mulher, pensa que a mulher falou, não, sinto muito e tal. A mulher falou, não, porque tá um maior barulho. Gente... Aí você olha e fala, não é possível. Não é possível. E aí, eu acho que... Por isso que eu falo que eu acho que o seu papel é tão importante. Porque, no seu caso, você sabe que elas podem, em algum gatilho, entrar em crise, em situações completamente inesperadas. Em qualquer situação. Não, é que às vezes a gente não sabe. E você também. não... Exato. Tipo, agora a gente foi, né, pro Beto Carreiro com elas. Daí, avião, né? Então, assim, Pietra vai ótima, maravilhosa, sentada na poltrona, olhando a janela. Assim, uma lady. Sei. Sofia. Não aguento. A gente não deixa, a gente tenta segurar muito tela, né? Então a gente deixa a tela em ocasiões que a gente sabe que pode rolar uma crise, porque elas amam a Peppa Pig. Então, assim, deu algum problema, a gente coloca um YouTube e o negócio se acalma. Só que o que eu fiz? Porque é aquelas coisas, né? A mãe faz também coisa errada. Tá. O que eu fiz? Chegamos no aeroporto, eu vi que ela tava começando a ficar agitada, porque aquele aeroporto lotado. Você tem que esperar. O nosso era ainda pegar o ônibusinho, ir até o avião, subir no avião. Quando eu vi que o negócio tava ficando, eu dei o meu celular pra ela com o YouTube. Pronto. Plena, feliz da vida. Subimos no avião, ela sentou do meu lado, ótima. Só que, o que aconteceu? O avião começou a decolar e acabou a internet. Você não sabe a crise que ela entrou no avião. Porque ela não entendia. Como que você explica pra uma criança autista que a internet não funciona e ela indo, não tinha mais como ela ver a Peppa. Aí ela vai entrando no ela foi ficando nervosa. E daí tinha uma pessoa na nossa frente, ela chutava essa cadeira. Chutava. A sorte foi que quando a gente entrou no avião, eu virei pra moça da frente. Era um casal e falei, olha... Elas sempre andam identificadas, as meninas com cordão de autismo. Eu falei, olha, minhas filhas são autistas, então desculpa qualquer coisa. E o casal, imagina, fica super tranquilo. Só que assim, foi muito chato, porque a Valentina, a Sofia não parava de chutar. Daí ela chutava, ela começou a ficar em pé, e ela queria pular pra cadeira da frente. E pegar as coisas da mulher. Você não tá entendendo essa mulher. Ela... deu bolacha pra Sofia, ela pegava a água dela, ela virava pra trás, ela pegou a Sofia, colocou a Sofia no lugar dela. Então assim, eu olhei, essa mulher ficou às 3 horas de voo com a menina, quicando, chutando ela, e ela falando assim pra mim, eu não ligo, tá ótimo, parece uma massagem. Eu falava, gente... Que maravilhoso, né? Mas isso é empatia. Porque assim... No final, né? Você imagina, eu chorei, eu não, olhei pra ela, falei, eu nunca vi isso na minha vida. Nossa. Ela olhou pra mim e falou, fica tranquila, podia ser o meu. Exatamente. Mas o que eu sinto é assim, que a gente, eu falo, a vida acontece pra nós, tá acontecendo pra todo mundo, né? Sim. Quem te deu o direito de julgar ou qualquer tipo de posicionamento, de crítica ou julgamento sobre o outro
de que ponto de partida você sai? Se você tem uma mãe viajando com 2 gêmeas autistas, de que ponto de partida você sai? Eu acho que você já está fazendo um serviço de dizer, olha, deixa eu te avisar antes, não vou te surpreender, Sim. tem uma questão aqui posta, mas tem uma coisa que assim, de que ponto de partida você sai? Quem é você para julgar a outra pessoa? Apesar da gente ver que tem gente sem noção em todos os lugares. É que eu acho que também é tudo um pouco novo, né? É, verdade. Principalmente isso do Então, o autismo. seu diagnóstico foi bem prematuro, né? Hoje... Foi super, elas tinham 1 ano e 9 quando elas foram diagnosticadas, elas estão com 6,5. Então, e assim, esse tema autismo que agora tá meio em alta, né? Mas assim, antigamente não falava. Por exemplo, eu nunca tive um amigo eu autista. Também. De convívio, né? Eu não conhecia. Na minha época não se falava sobre isso. Então, assim, acho que é tudo muito novo e para as pessoas é muito novo. Porque antes, hoje em dia tá tendo muito diagnóstico, antes não tinha. Gente, porque antes as pessoas não estavam capacitadas para diagnosticar. É isso. Antes, uma pessoa autista era uma pessoa que batia com a cabeça na parede e que muitas vezes não era nem diagnosticado de autismo. Exatamente. Falava que era um louco, que era alguma outra coisa. Então, assim, hoje em dia que as pessoas têm mais conhecimento, começaram a diagnosticar. Porque tem muito adulto que está sendo diagnosticado. É e eu verdade. acho que as pessoas não estão acostumadas a conviver com essa diferença. E é uma ignorância, não no sentido ruim, no sentido de não ter conhecimento mesmo. Então, eu acho que as pessoas têm medo. Não sabe o que faz, acha que pode ser agressivo. Eu vejo muitas mães, tipo, às vezes, ou babás, enfim, famílias, quando as gêmeas chegam no parquinho e as gêmeas começam, gaga, porque elas não falam, tipo, as crianças, os pais meio que afastando as crianças, sabe? Com medo de ser uma criança agressiva, de fazer alguma coisa. Então, assim, eu falo muito disso no meu Instagram justamente pra quebrar isso. É, com certeza. Para as pessoas, pra dar informação, porque eu acho que quando você tem informação, a sua atitude muda. Eu também acho. Sabe? Eu acho que assim, eu acho que tem uma coisa que hoje, no geral, né? Acho que todas as diversidades estavam guardadas e escondidas do nosso convívio. As pessoas escondiam os filhos em casa. As pessoas escondiam os filhos em casa. Não iam para escolas regulares, Sim. iam para escolas específicas. Às vezes eu acho que tem situações que são realmente, nessa associação do AABB, são espectros mais severos que são de difícil convívio. Então a gente, até entre os próprios autistas, então a gente tinha uma forma de cuidá-los, de como é que eles conseguem, em que momento eles conseguem conviver e que momento eles não conseguiam conviver, como uma estratégia de como inseri-los como em convívio entre outras crianças. Mas tinha uma característica muito clássica, que era o gatilho da crise era o convívio social, era a fobia social. Sim. Então, você começa a entender. Só que isso que eu acho que você tem toda a razão em dizer assim, quanto mais você educa do que a gente está falando, mais você traz letramento sobre do que a gente está falando, por que a gente não entendia disso antes, porque assim, não é que a gente agora está no meio, outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, agora tudo é autismo, não, que agora a gente sabe o que é, quais são as características. Lógico. E mesmo assim você foi em 10 médicos para chegar na conclusão. Porque as pessoas não têm esse preparo. É impressionante. Agora eu acho que vai ter mais, mas assim, eu acho que informação é tudo. E eu vejo uma coisa também, que muita gente tem curiosidade, mas tem medo ou vergonha de perguntar. E eu acho que eu dou muito essa abertura, porque eu amo falar desse assunto, é a minha vida, eu tenho muito orgulho das meninas. Então assim, eu chego numa roda, quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Que idade? Minhas gêmeas são autistas. E tem muita gente que fica meio assim na hora. Surpresa. E olha pra mim, tipo, jura, elas são maravilhosas. Então assim, eu acho que as pessoas também não sabem muito como abordar. E como eu falo muito isso no meu Instagram, eu vejo que muita gente chega pra mim e fala assim, posso te fazer uma pergunta? Mas assim, se eu vejo um autista na rua, eu posso me aproximar? O que eu tenho que fazer? Você vê que as pessoas também elas têm uma curiosidade, mas elas não sabem como agir. Uhum. É difícil. Várias vezes eu vejo gente, amigos nossos, que querem chegar nas gêmeas, sei lá, fazer um carinho, e às vezes olha pra mim e fala... Pode. Mas pode, elas gostam, elas deixam, sabe? Uhum. Então assim, é meio que aquele... Você educar as pessoas, explicar um pouco, né? Mas eu acho que o grande ponto você faz isso de uma forma natural. Que eu acho que isso faz uma diferença absurda. Você desmistifica de uma forma mais natural. Porque eu acho também tem uma coisa... Eu falo que sobre qualquer letramento, as pessoas têm que ter a liberdade de perguntar. Você só vai ensinar se a pessoa tiver a liberdade de perguntar. E às vezes a gente, por várias razões...
tem uma contra-reação também que afasta a conversa. Sim. Você tem uma abertura, né? Eu queria te perguntar, qual foi o último avanço delas, assim? Cada vez que eu te escuto, tem uma coisa nova que elas conseguiram fazer, ou alguma coisa diferente, que elas estão sempre num processo de... O que elas fizeram de diferente nos últimos tempos, que você reconhece? Eu acho que assim, pra gente, agora o que mudou muito é a comunicação alternativa, né? Que eu fico muito impressionada com isso. Na verdade, assim, as meninas são não verbais, né? Ou seja, elas não falam, mas elas se comunicam. E além do autismo, elas têm uma coisa que chama apraxia de fala. Que é isso, quando a criança não consegue falar, e tem toda uma explicação que eu não sou a melhor pessoa pra te falar, mas essa dificuldade da fala. Então, por exemplo, o que acontece? As meninas às vezes podem chegar, que nem a Sofia chegou semana passada, ela tava brincando na terapia com um negócio de cor, e ela falou, amarelo. Daí a terapeuta olhou pra ela, quê? Meu Deus. Daí a terapeuta pegou e falou, Sofia, cadê o amarelo? Ela pegou o amarelo, amarelo, mas não é que ela falou alalelo, nananã. Falou amarelo. Amarelo, 2 vezes. Daí ela me ligou. Isso é a apraxia de fala, porque daí ela falou amarelo, mas aí, por exemplo, ela pode nunca mais falar. Entendi. Tipo, daí, no dia seguinte, todo mundo, amarelo, tudo amarelo, queria pôr ela de nananã. E ela já, tipo... Oi, né? Do que vocês estão falando? Porque é isso da apraxia. E daí elas... Várias fonos, e fono era a pior terapia pra elas. Elas choravam, gritavam, porque você imagina. Fui naquelas que mexiam na boca. Né? E elas não entendiam, pra elas não fazia sentido. Eu arrumei uma fono maravilhosa, incrível, que é a Renata, que ela lida não só com autismo, mas com paralisia cerebral, com várias coisas. E ela falou, Má, eu acho que as meninas, não adianta a gente querer que elas falem, elas não têm nenhum pré-requisito. Elas não imitam, elas não seguem comando quando elas começaram. Então assim, como que a gente vai querer que elas falem? Então assim, step by step. Vamos começar com a comunicação alternativa. E o que é isso? Ela falou, você vai comprar um iPad para as meninas, eu vou colocar um programa, e são imagens. Então, por exemplo, tem foto minha, do Léo, de todos os amiguinhos da sala, tem foto do quarto delas, da garagem, assim, tudo da vida delas tem foto, tudo. Até assim, a gente fotografou todos os pratos de comida. Uau. Porque assim, não é assim, macarrão, você entra na internet, porque pra ela não entende que o desenho do macarrão é o macarrão. Entendi. Então assim, a gente fotografou a foto tudo. do macarrão de casa. Daí cada uma tem o seu iPad. E daí ela começou a ensinar, eu falava, mas elas daí não vão falar nunca, porque elas vão ficar se comunicando por imagem. Não, porque você clica na imagem e fala. Então, por exemplo, eu ponho uma foto sua, fica Flávia. Então, elas aprenderam a se comunicar pelo iPad. Nossa, que Então, incrível. isso pra mim, assim, é o maior avanço. Porque antes a gente tinha que dar o iPad. Hoje em dia elas já pegam o iPad. E já mostra o que elas querem. Não, Sossô, ela começa a chorar. Eu pego o iPad, Sossô, o que você quer? Mais a dizer, eu quero. Daí ela vai, comida. Daí aparece uma lista de comida. Ela vai, bolo formigueiro. É assim. Tipo assim, serviu, sei lá, serviu peixe. Ela vai lá no iPad e coloca, não gosto, eu quero estrogonofe. Daí eu respondo pelo iPad, não tem peixe. Daí ela vai lá e responde, ruim. Que nem, por exemplo, a Pietra, é muito engraçado, porque a Sofia chora mais, né? Nesses dias a Sofia tava chorando, a Pietra pegou o iPad, foi do meu lado e falou, Sofia, desagradável. Falei, não é possível. Gente, que você maravilhoso. Entende tudo. É isso. Você fala, Sossô, você tá feliz? A Pietra pega o iPad e ela coloca triste. Quero ficar sozinha. Quero ir embora. Então, assim, hoje em dia, eu acho que primeiro que é um mega avanço. Que avanço. E assim, elas têm muito menos crise graças a esse iPad. Então, acho que assim, o maior avanço delas é elas conseguirem se comunicar. Muito bacana. Por isso. Sabe? Porque assim, elas ficam às vezes pra gente assim, ó. Você não sabe o que é. Daí você fica assim, batata, água, xixi, dor. Você não sabe. Então, hoje em dia, o que você quer? Então, ela já vai... Você vê que elas têm... É incrível, né? Eu sempre falava isso quando eu atendia. Sempre falava isso. Eu falava, talvez ele não consiga manifestar na sua plenitude, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo. Eu falava, tipo, quando eu tirava da areia, eu voltava na areia. Assim, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele não está desconectado. Ele tem uma outra conexão com a realidade. Total. Ou com a comunidade. Mas ele não é que ele não está percebendo a realidade. Porque, assim, é diferente. Você começa a entender. Eu acho que o autismo, ele te desafia a entender o sutil do outro, né? O sutil do humano. É no sutil que elas conversam. Sim. É uma coisa assim... Eu sempre falo isso, assim, que eu acho que a coisa... Eu aprendi mais sobre ser humano na minha vida, foi meu 1 ano atendendo crianças. E elas são muito, assim, sensíveis até para as pessoas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, chega em casa, não sei o que, a Sofia pega pela mão, abre a porta,
põe a pessoa pra fora e dá tchau. Eu falo, ai meu Deus. Ela tem essa coisa, tipo, por exemplo, tem pessoas que chegam na minha casa, ela senta no colo, ela beija, ela e a Pietra. E tem gente que elas ficam irritadas, que elas começam a empurrar a pessoa, elas têm muito isso de energia, sabe? Muito. Do que é, do puro mesmo, é aquele amor puro, assim, né? É muito louco. Olha isso, eu tava lembrando agora, uma das histórias mais loucas que a gente já passou, que eu acho que eu nunca falei isso na internet. Quando eu tava tentando engravidar, não consegui engravidar, tava morando numa cidade que não é minha, eu falei, vou fazer trabalho voluntário. Daí o Léo falou, mas aonde? Daí a gente morava num condomínio, do lado do meu condomínio tinha uma instituição. E eu vi. Falei, Léo, tem uma instituição aqui do lado, eu acho que eu vou lá um dia conhecer. Fui conhecer, cheguei, chamava Lumen, e assim, eu tenho um carinho gigante por eles. Na hora que eu cheguei, era uma instituição de autismo. Uau. Não tinha ideia, não tinha nem a Valentina. Tudo bem, não sei o quê. Falei, eu queria saber como que eu posso ajudar, uma instituição, assim, incrível, mas super simples. O que você quer fazer? Então, cesta básica, começa a vir aqui, eu queria ir lá. E eu comecei a ir lá. E eu fiquei 2 anos indo lá. Tanto é que quando eu tava grávida, eu ia grávida da Valentina lá. A Valentina nasceu, eu levava a Valentina pequenininha. E assim, Páscoa, eu me fantasiava de coelho. E daí eles falavam assim pra mim, Marcela, eram também autistas nesse nível super severo e eles eram muito agressivos. Falava assim, Marcela, eles vão te bater. Eu falava, não vão. E eu criei um negócio tão forte com eles que eu vinha, eles me abraçavam, me beijavam. E assim, aquilo parecia, hoje em dia eu vendo, como se fosse um preparo pra eu receber as meninas, sabe? A vida é uma jornada, assim, né? Impressionante. Muito impressionante. Legal. E daí, teve a Valentina, tudo ótimo. Quando eu engravidei das gêmeas, eu comecei a ter um sangramento e eu vim pra São Paulo fazer um ultrassom. Daí, doutor Eduardo, fui no médico que faz ultrassom do lado dele, e o médico, não, tá tudo bem. Eu falei, mas doutor, me fala uma coisa, você já sabe se tem algum problema, criança? Daí ele começou a explicar, a gente descarta algumas coisas, mas... Se elas forem autistas, por exemplo, já dá pra saber aqui no ultrassom? Deu doutor Eduardo. Marcela, de onde você tira essas coisas? Falei, não sei, mas é que eu fico pensando, tipo, daí o Léo tá vendo? Porque ela fica indo lá na Lumen, e daí agora ela tá com isso na cabeça dela. Quando a gente teve o diagnóstico, daí o Leonardo olhou pra mim e falou assim, cara, que louco. Você lembra que você falou no ultrassom se as meninas podiam ser autistas? Não. É muito louco, né? É muito louco. Mas assim, eu acho que eu não sei, assim, eu tenho uma sensação que se você se conecta com o sutil, se você se conecta com os sinais, você vai entendendo a vida de uma outra forma. E eu acho que as meninas são um convite para isso tudo também. Então. Assim, é o ponto de virada. É o ponto de virada. Bom, minha última pergunta... eu sempre pergunto assim, você imaginava onde você chegaria? Você sempre essa coisa das pessoas que viram ou sobrevivem a acidentes ou se transformam, sei lá, em alguma coisa. Eu queria saber, você imaginava que você ia ser essa mãe? Você já tinha noção que você ia ser essa mãe assim, tão leoa, tão potente, tão atuante, tão eloquente? Você falou, você já queria ser mãe nova, você já tinha isso em você, da maternidade? Sempre muito quis ter filho, tipo assim, era o sonho da minha vida. Mas acho que a gente nunca imagina, né? Eu acho que vem uma força do além. E a minha mãe e a minha avó são, assim, muito leoas. Muito. Eu acho que muito da minha força, assim, veio muito por causa delas e do meu pai, assim. Eles são, assim, meu porto seguro, sabe? Desde quando a gente teve o diagnóstico e tudo, lógico, tirando o Léo... eles me seguraram muito ali, sabe? Tipo, vamos, tamo junto, até hoje, sabe? Porque é o que eu falo, a gente... todo dia, né? A gente é forte, mas assim, as pessoas olham no Instagram e falam assim, nossa, mas olha, ela tá ótima. Gente, não, tá? Tipo, pelo menos 1, 2 vezes por semana eu tô embaixo do chuveiro chorando, porque você tem suas angústias, com né? certeza. Agora, eu aprendi a viver o agora. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia... conseguir, por exemplo, sair pra almoçar com as minhas filhas, que nem hoje em dia eu consigo. Então, assim, eu fico muito mais, eu valorizo muito mais legal. O que eu conquistei. Tipo, eu nunca imaginei que a Sofia e a Pietra iam conseguir ir pro Beto Carreiro. Sabe? Então, assim, hoje em dia, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar, a minha família, do jeito que a gente tá hoje em dia, tão bem, tão feliz, sentar na mesa, eu, o Léo e as 3, sabe? E eu acho que, assim, essa coisa da mãe leoa, eu acho que qualquer mãe, né? A maioria, quando você recebe... mas quando você recebe um negócio... Gente, vem uma força. Vem um negócio do além, sabe?
Eu acho que assim, a mãe também, a gente precisa se cuidar um pouco. Eu falo muito isso pra todo mundo. Precisa ter alguém atrás, sabe? Uma terapia, Total. alguém, um colo. Porque assim... Alguém precisa cuidar da gente também, né? Precisa, porque eu vejo que assim, a gente cuida de todo mundo e chega uma hora... Você vai ficando doente, você vai ficando desesperado. Então é isso, não, né? E aí você não tem o que... Eu falo, a gente só dá o que a gente tem dentro da gente. Se a gente tá exaurida, não tem como entregar, né? Então Exatamente. assim, eu concordo plenamente. A gente tem uma coisa do cuidado que é fundamental. É cuidar da saúde mental, né? Muito bom. Muito obrigada. Ai, eu amei! Se deixar a gente ficar aqui sem fim, né? Nossa, começa. Vamos ficar por aqui. Entrega alguma coisa, uma pizza aqui pra nós. Exato, muito bom. Obrigada por você abrir seu canal para um assunto assim tão importante. Fundamental.